Lucas capítulo 12 e o versículo 13 a seguir. Vamos ler esta parábola chamada Parábola do Rico Insensato. Diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Leitura da palavra do Senhor que fora feita em Lucas 12, do verso 13 ao 21. Em se tratando de um culto de doutrina, de ensinamento, queremos compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos extraídos deste episódio que aconteceu no ministério de Jesus. Vale recapitular aqui que Jesus estava ensinando o povo. Vamos aplicar para a nossa realidade hoje. Jesus estava fazendo um culto e doutrinando, pregando, ensinando as pessoas que estavam à sua volta. E no meio daquela reunião onde Jesus estava, a Bíblia nos fala que lá no meio da multidão, um homem, ele interrompe a reunião e faz uma pergunta para Jesus. Ele reconhece Jesus como mestre, como rabi, e ele diz: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas, além de reconhecer Jesus como mestre, ele também tenta usar Jesus para que Jesus fosse alguém que agisse como advogado, como juiz, como árbitro entre a causa deste homem e a causa que ele tinha com o seu irmão, a causa entre o homem e o seu irmão. E qual era esta causa? Era uma causa relacionada à herança, a bens materiais. E Jesus diz para aquele homem da seguinte maneira: quem me colocou por juiz ou conciliador, repartidor entre vocês dois? Jesus mostra que essa não era a sua função, esse não era o seu papel, ser alguém que fosse usado para dar ali uma sentença entre aquele homem e o seu irmão, que buscava a parte da herança. Talvez, a Bíblia não diz os detalhes, ele não tinha ficado contente com alguma decisão judicial daqueles dias, e também não sabemos se o seu irmão estava ali. O fato é que Jesus, ele é usado, ou este homem tenta usar Jesus, para que Jesus olhasse para a sua questão material, a sua questão financeira. E aqui eu já quero compartilhar convosco o primeiro ensinamento dessa história. Nós não devemos usar o Evangelho, usar Jesus, a palavra de Deus, como meio, como caminho, como forma de obtenção de alguma vantagem material ou financeira. Aquele homem estava numa reunião espiritual, estava ouvindo o melhor pregador de todas as épocas, o próprio Jesus,
Quem estava pregando era Jesus. Quem estava ensinando era Jesus. Mas o coração, a mente daquele homem não estavam voltados para aquilo que é espiritual. Ele estava pensando nas coisas desta terra, nas coisas desta vida. E assim como aquele homem, há muitos hoje, e se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos entrar nesse caminho, que é usar o Evangelho, usar a Bíblia, tentar usar o próprio Jesus como apenas alguém que vai nos trazer algumas vantagens materiais. É claro que nós cremos num Deus que abençoa, nós cremos num Deus que pleiteia as nossas causas, mas isso não é o foco do Evangelho. Essa não é a maior proposta do Evangelho. A maior proposta do Evangelho, que está acima de tudo e de todos, é tratar da alma do ser humano, é tratar do homem espiritual, é salvar a humanidade, é curar a alma daquele que está enfermo pelo pecado. Então Jesus repreende aquele homem e fala: olha, eu não sou o repartidor entre vocês. E ele dá um conselho para aquele homem. Qual foi o conselho? Tome cuidado. E agora o conselho é para todos. Ele usa o exemplo do homem para falar com todos que ali estavam: acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado e guardai-vos da avareza, que é o culto, é a adoração às coisas materiais. A avareza é o culto e adoração àquilo que é terrenal, àquilo que é material, àquilo que é passageiro, àquilo que é perecível. É aquela pessoa que está com o seu coração voltado só para o dinheiro, somente para bens materiais. E Jesus dá um conselho: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que inclusive é considerada como idolatria, exatamente porque é o culto às questões materiais. Jesus diz: a vida de qualquer um de vocês não consiste na abundância do que possui. Ou seja, a nossa vida, ela não será uma vida plena, abundante, a partir da abundância de bens que venhamos possuir. Jesus tenta levar aqui a multidão para um olhar mais profundo a respeito do que é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em tornar pessoas mais ricas. O reino de Deus não consiste em fazer com que as pessoas conquistem bens e mais bens. Repito, Deus não é contra a riqueza. Ele é, aliás, o dono do ouro e da prata. É Ele quem dá a riqueza ao homem. Mas Jesus está nos ensinando aqui que a nossa vida, ela não deve estar pautada nisso. A proposta do Evangelho não é essa. Antes é salvar o mais vil pecador, é curar a alma do ser humano. E eu me dirijo a vocês que me ouvem, tanto aqui no templo, os que estão aqui nos ajudando, como também os que estão em suas casas, no trabalho, onde quer que estejam. Olha, o Evangelho, Jesus veio para salvar a alma do pecador. As demais coisas são consequências. A riqueza Deus dá para quem Ele quer, porque provém dEle. Mas o principal, o que Deus quer, me escute e guarde isso no seu coração, você que não é crente ainda, ou você que está afastado do caminho do Senhor, o que Jesus quer é salvar a tua alma. Não adianta nada nós termos bens, riquezas, carros bons, boas casas, fazendas, se nós não temos o maior tesouro que o homem pode ter, que é a salvação, que somente conquistamos em Jesus, o nosso Senhor. Só Ele pode salvar. E Jesus então, a partir da preocupação daquele homem, que era um homem que se mostra aqui no texto como um homem avarento, um homem que pensava só nas coisas espirituais, aí Jesus resolve ensinar através de uma parábola. E ele conta uma parábola a partir do versículo 16. Parábola é uma narrativa alegórica que apresenta coisas do dia a dia, do nosso cotidiano, coisas comuns aos homens, com a intenção de ensinar valores espirituais.
Jesus se valia muito desta forma de ensinar, que era muito comum no mundo oriental, contar parábolas, histórias do dia a dia, como por exemplo a parábola que fala da ovelha perdida, da dracma, coisas do campo como o semeador, e aqui neste caso ele fala de um fazendeiro, coisas do dia a dia, que as pessoas poderiam entender mais fácil aquilo que ele queria dizer a respeito do reino espiritual, do reino de Deus. E a parábola que ele conta é intitulada como a parábola do rico insensato. E ele diz assim: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então, a primeira lição que nós extraímos dessa história é que nós não devemos olhar para Jesus ou buscar em Jesus apenas soluções materiais, apenas riquezas. Não devemos buscar em Cristo ou usar a palavra de Deus para obtenção de meras riquezas materiais. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós aprendemos aqui, nessa história, já no início da parábola, é que nós devemos sempre sermos gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Jesus diz: olha, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Grave bem isso, Jesus não condena o fato daquele homem ser rico. Jesus não condena o fato daquele homem ter feito uma boa e próspera colheita. Jesus não condena isso. O que é que Jesus condena então? Está implícito no texto. Jesus condena o fato daquele homem ser próspero, abençoado, estar enriquecido e se esquecer do Criador. E se esquecer do provedor de todas as coisas. Escute o que eu vou lhe dizer. Se temos alguma coisa, desde o ar que respiramos, até fazendas que alguém possa possuir nesta vida, se temos alguma coisa, primeiro lugar, agradeçamos a Deus. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pela água que você toma, como eu vou tomar aqui um golinho agora. Agradeça a Deus pelo pão diário, o café da manhã, o almoço, o jantar. Agradeça a Deus porque Ele te deu uma casa. Agradeça a Deus porque Ele te deu um emprego. Alguém pode dizer: não, eu conquistei. Essa é a questão deste homem, porque tudo ele volta para si mesmo. Eu farei, eu conquistei. E ele em nenhum momento menciona Deus. Em nenhum momento ele diz: olha, graças te dou, Senhor, porque eu fiz uma grande colheita. Graças te dou, Senhor, porque eu estou prosperando. Ele aponta sempre para si. É um homem ingrato. E quantas pessoas, e nós, eu também me incluo neste rol, que às vezes somos ingratos a Deus. Temos alguma coisa, recebemos alguma coisa, seja cargo, status social, seja valores financeiros, seja o que for, graus intelectuais, conquistas na área intelectual, e às vezes nos esquecemos de dobrar os joelhos e falar: Senhor, muito obrigado por isso que eu recebi da tua parte. Muito obrigado pela casa que eu conquistei. Muito obrigado pelo emprego, a porta de emprego que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo carro, pela moto, pela bicicleta. Muito obrigado pelo pãozinho com café, com leite. Aleluia. Muito obrigado pela calça, a camisa. Muito obrigado, mesmo que seja coisa simples, todos os dias agradeça ao Criador. Porque sem Ele nada somos, sem Ele não temos nada, sem Ele não podemos caminhar apenas um passo adiante do lugar que estamos. Se Ele disser: olha, acabou, acabou. Se eu estou aqui hoje pregando para vocês, é porque Ele permitiu. Se nós estamos aqui, se você está debaixo de um teto, está aí com a internet, o celular, o computador, reunido com a família, podendo se alimentar, podendo cultuar a Deus, é porque Ele permitiu, Ele quis, Ele nos deu esta graça. Então agradeçamos ao Senhor.
Sejamos gratos a Deus em tudo, em todos os momentos. Alguém pode dizer, mas este momento é de crise, eu perdi o emprego, eu estou com problemas financeiros. Dá uma olhadinha com carinho, observe os seus caminhos, que você vai achar pelo menos um motivo para agradecer a Deus. Ah, pastor, mas estou passando por privações. Mas para um pouquinho, não olha para coisa ruim, para as coisas ruins. Dá uma olhadinha com carinho e veja se não há uma razão somente para você agradecer ao Senhor. E eu digo, há uma razão. Você que é crente, você tem o bem maior que se chama salvação. Aleluia. Quantos querem agradecer a Deus por este bem que o ouro não compra, a prata não compra, o dólar, o euro, seja qualquer moeda deste mundo, bens materiais não compram. Foi o sangue de Jesus Cristo, a graça de Deus que nos deu a salvação. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aquele homem, ele diz então, nessa parábola contada por Jesus, ele arrazoava entre si, ou seja, ele conversava com ele mesmo, ele conversava com a sua alma, e ele dizia nesta conversa, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então este homem demonstra o quê? Ingratidão, porque ele não considera Deus na sua colheita, na sua prosperidade, nas suas riquezas. Este homem também manifesta um outro erro aqui. Ele é um homem egoísta. Porque em nenhum momento nós vemos este homem preocupado com aqueles que não têm. Em nenhum momento a gente vê este homem, irmão João, preocupado com aqueles que nada possuem. Ele está apenas preocupado em guardar os seus bens, em arrecadar mais, em ter mais bens, mais abundância, em construir mais celeiros. Enquanto que ele podia dizer, eu vou pegar isso que sobrou, eu vou pegar uma parte dessa bênção que Deus me deu, e eu vou distribuir com aqueles que necessitam, eu vou ajudar alguém que está precisando, eu vou ajudar aquele que nada tem. Escute, igreja do Senhor Jesus, e é muito oportuna esta palavra, porque estamos vivendo um momento de crise mundial, e no Brasil não é diferente, e é bem possível, por aquilo que a gente vê, que as coisas vão ainda piorar. Não quero aqui ser pregador do caos, mas é bem possível que as coisas ainda venham a piorar. É bem possível que mais pessoas percam emprego. É bem possível que mais pessoas comecem a passar por necessidades. Mas eu me dirijo agora a todos quantos têm o que comer, têm onde morar, tem um pouquinho a mais do que outros que estão em necessidade. Coloque a mão no bolso e ajude aqueles que não podem nesta hora. Aleluia, seja pessoalmente, seja através da sua igreja, ou de algum movimento social aí, ajude. Não importa a cor da pele, a religião, não importa quem é, simplesmente ajude, porque o que você tem é Deus quem te deu. Aleluia, o que eu tenho é Deus que me deu. Então devemos repartir, mas este homem, ele não se preocupava com nada disso. Ele só dizia, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha só como este homem é egoísta. Ele dizia, que farei? No singular, né? Ele não inclui Deus, não inclui ninguém na sua história. Não tenho onde recolher meus frutos. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, os frutos, a colheita que temos em nossas mãos, não são nossas, somos apenas mordomos. Tudo é de Deus, aleluia, tudo é do Senhor. Foi Ele quem nos deu, foi Ele que nos deu a oportunidade de conquistarmos alguma coisa, e Ele responde para Ele mesmo, farei isto. Ele pergunta para si mesmo e ele responde para si mesmo, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Ele não está preocupado com as coisas espirituais, ele não está preocupado com o Deus que lhe deu todos os bens, ele não está preocupado com aqueles que nada têm.
e ele apenas se preocupa em satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Ele se mostra um homem egoísta, ele se mostra um homem ingrato, e aqui ele se mostra também um homem louco, insensato, porque ele diz assim: depois que eu vou derrubar os celeiros, edificar mais celeiros, maiores ainda, e vou recolher todas as minhas novidades, todos os meus bens, todos os meus frutos, aí ele diz assim: depois disso eu direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Olha a loucura deste homem. Ele quer satisfazer a necessidade da sua alma com os bens materiais. Ele está achando que a questão, o problema da sua alma, o problema espiritual, será satisfeito e resolvido se ele prosperar mais, se tiver celeiros maiores, mais bens. Aí depois disso, ele então vai dizer para a alma: alma, descansa, come, bebe e folga. Ouça a palavra de Deus nesse momento e grave ela no seu coração. A nossa alma não será satisfeita pelos bens materiais. Este homem tinha uma visão deturpada sobre o problema da sua alma. Ele achava que quanto mais rico, quanto mais bens, quanto mais frutos ele conseguisse guardar nos seus celeiros ainda maiores, ele então teria uma alma que estaria descansada, uma alma que estaria alimentada. Mas eu lhe digo a vocês que estão aqui e você que está assistindo pela internet, só há uma forma de satisfazer a alma, e esta forma se chama Jesus Cristo. Ela tem um nome, é Jesus de Nazaré. Se o problema da alma fosse riquezas, nos países ricos não teria suicídio. Aliás, segundo os dados que nós temos aí em mãos, os países que mais têm suicídio são os mais ricos. São os países onde há mais riqueza, e são estes países que têm mais índice de suicídio. Não se ouve falar muito de suicídio entre pessoas mais pobres, existe também, mas são os mais ricos. Quantos artistas da música, do teatro, do cinema, já não tiraram a própria vida, porque depois de conquistarem muitas coisas, eles achavam que iriam preencher o vazio da alma, mas ficam na solidão, ficam cada vez mais deprimidos, angustiados, porque não houve entendimento que a solução para a alma destes homens e mulheres famosos, ricos, não estaria na fama, não estaria no dinheiro, não estaria no status social. Mas eu venho aqui através da internet e aqui no templo anunciar para vocês algo que muita gente já sabe, é algo simples. Só há uma solução para a alma do homem, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória. Está abatida a sua alma? Clame por Jesus. Aleluia. Está em aflição? Clame por Jesus. Não sabe o que vai ser o seu amanhã? Clame por Jesus, porque quem está em Cristo tem segurança. Aleluia. Quem está em Cristo, mesmo que tudo em sua volta esteja turbulento, difícil, complexo, mas na alma tem paz, porque Cristo é a nossa paz. Aleluia. Aí Deus lhe diz: louco. Na parábola contada por Jesus, Deus diz a este homem rico: louco. Ele não era louco porque era rico, ele era louco porque era rico e não pensava em Deus. Ele era louco porque era rico e não agradecia a Deus. Ele era louco porque era rico e não pensava nos mais pobres. Ele era louco porque era rico e achava que as suas riquezas dariam a solução, a paz para a sua alma.
mas somente em Jesus há descanso. Cantamos aqui o primeiro hino, 246 da harpa, que diz: tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Aí na sua casa, e os que estão aqui, levante a sua mão se você puder, e diga comigo assim: somente Jesus traz descanso para a minha alma. Quem crê nesta verdade, adore, glorifique ao Senhor. Então Deus diz para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ou seja, esta noite você vai morrer. O homem é formado por corpo, alma e espírito. Ele é tricotômico, 3 partes. Interessante que, se fizermos aqui uma análise matemática, apenas uma parte é terra, é terrenal, que é o corpo. Somente o corpo que está voltado para a terra. A Bíblia diz, né, que veio do pó e para o pó voltará. Mas a alma e o espírito são coisas que voltam para Deus, voltam para o Senhor. Veja que 1 é para a terra, 2 é para Deus. 1 é material, 2 são espirituais. Isso significa que, fazendo aqui uma conjectura, se você aplica algum esforço para resolver as suas questões materiais, financeiras, humanas, que deve fazer mesmo, não devemos ser irresponsáveis, devemos estudar, trabalhar, buscar o conforto para a nossa família, sim. Porém, se você faz esse esforço e deve fazê-lo, você deve fazer o dobro de esforço para buscar a Deus. Porque 1 é para o pó, 2 é para o céu, para Deus. Então, o maior esforço do homem não deve ser nas questões materiais, mas deve ser: como está a minha alma diante de Deus? Aleluia, como está? Se esta noite Ele vier e pedir a minha vida, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Eu estou falando aqui agora e não quero morrer tão cedo, mas Deus pode me levar hoje. Não quero causar medo em ninguém. Você que me ouve aqui no templo, na sua casa, Deus pode te levar hoje também. Não somos donos desta vida. Foi Deus quem deu, é Ele quem tira. Seja por enfermidade, pela velhice, por um acidente, seja o que for, Deus tira a hora que Ele quer. E quando Ele nos chamar, como está a nossa alma? Quando Ele te chamar, como está a sua alma? Quando Ele disser: olha, acabou. Quando Ele apertar o interruptor lá do céu e dizer: olha, acabou a vida aqui na terra, agora é comigo, agora é prestação de contas, agora é comigo. Como está a nossa alma? Aleluia! Este homem era louco porque ele não se preocupou com a alma e com o espírito, ou se preocupou, achou que as suas riquezas lhe dariam satisfação na alma e paz com Deus e salvação. Aí Jesus termina a parábola dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu termino as minhas palavras dizendo a vocês: a maior riqueza que o homem pode ter se chama riqueza espiritual. Aleluia. Não estou fazendo apologia à pobreza e nem dizendo que ser pobre é uma questão de sacralidade, né? Porque tem gente que sacraliza a pobreza, como os franciscanos, por exemplo, que acham que pobre vai aumentar, ser pobre vai aumentar a sua comunhão com Deus. Não, isso não é verdade. Como também não é verdade que o fato de ser rico diminui a sua comunhão com Deus. Na realidade, sendo rico ou sendo pobre, tendo muitos bens ou poucos bens, ou nada de bens, o que aumenta a nossa comunhão com Deus é o fato de nós buscarmos a Deus em primeiro lugar.
buscarmos ao Senhor em primeiro lugar e entendermos que a solução para o problema da alma do homem não está no dinheiro, não está na casa bonita, no carro bonito, no emprego com salário alto, nada disso. A solução para o problema do homem está ele se dobrar diante do Senhor e dizer: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu te reconheço como meu Salvador. Aleluia. E todos, ricos e pobres, sábios ou indoutos, grandes ou pequenos, de todas as raças, tribos, línguas e nações, todos, sem exceção, um dia receberão o chamado. Todos, por mais que a pessoa tenha condição financeira, tenha um plano médico excelente, esteja protegido por excelentes médicos, tratando da sua questão da saúde, por exemplo, mas chegará um momento que o melhor médico desta terra não vai conseguir prorrogar o tempo de vida de um homem. Por mais que alguém tenha influência política, social, posição social, chegará um momento que nada disso resolverá. Deus chamará um por um. E quando Deus chamar, a sua riqueza não vai lhe garantir salvação. Quando Deus chamar, a sua fazenda não vai lhe garantir salvação. O seu grau intelectual, diplomas, nada disso vai garantir a sua salvação. A sua influência política, social, nada disso vai garantir a sua salvação. Quando Deus chamar, só há uma coisa que garantirá a sua salvação e a sua paz com Deus, é o fato de você ter Jesus como seu Salvador. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus. Aí na sua casa, os que estão aqui me ajudando, se há alguém que não serve a Cristo, hoje é noite de salvação. Receba Jesus como seu Salvador, e não seja como este rico insensato. Há os ricos insensatos, mas há também os pobres insensatos. Todo homem que não busca Deus, ele é louco. Todo homem que confia em si mesmo, ele é insensato. Mas onde estão as pessoas que querem mais de Deus? Levante as duas mãos agora e diga comigo: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero buscar cada vez mais a Tua presença. E aí na sua casa, aqui conosco, com as mãos levantadas, oremos ao Senhor. Pai bendito e santo, em nome de Jesus entramos na Tua presença. A Tua palavra foi anunciada conforme a orientação do Teu Espírito. Eu não posso fazer mais nada além de anunciar a Tua palavra. Mas agora eu peço a Ti, Senhor, venha agir na vida deste homem, desta mulher, que quem sabe estão afastados da Tua presença, ainda não Te servem, ou alguns que até mesmo Te servem, mas de maneira errada, confiando na sua posição, confiando nas suas riquezas, confiando nos seus bens, mas que nesta noite, ou no momento em que a pessoa assistir este culto, cada um de nós se volte para Ti, Senhor. Cada um de nós se prostre aos Teus pés, reconhecendo que tudo que temos foi o Senhor que nos deu, tudo que somos foi o Senhor que nos deu, e não há paz na alma, e não há resposta para a alma, a não ser através de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. Aleluia! Jesus é o descanso para a nossa alma. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Ele, o Teu Filho amado, Ele veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário e trouxe a paz para a alma do homem, para todos quantos o reconhecem como Senhor e Salvador. E é no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com esta palavra. Compartilhe com alguém se você puder. Os que estiveram aqui nos apoiando no templo, Deus abençoe a cada um, os irmãos, irmãs que estão nos ajudando, auxiliando para a transmissão deste culto. E você está na sua casa, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Birigui. Estamos juntos, firmes, unidos em oração. E quero lembrá-los que todos os dias estamos numa campanha de oração, às 3 horas da manhã. Se você puder, neste horário, ore conosco. Se não puder neste horário, ore outra hora, mas todo o campo, orando pelo Brasil, orando pelas nossas cidades,
orando pela igreja, pelas autoridades, tanto para Jesus dar direção para as autoridades, como também para Deus agir com justiça contra aqueles que são ímpios e não pensam no bem-estar do povo. Que Deus em Cristo Jesus a todos abençoe, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus, e quem está feliz diga amém. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor.